E aí, agora a gente já vai entrando um pouco mais na parte da alimentação, né? E aí, a alimentação, ela pode ser inflamatória ou anti-inflamatória? A gente já debateu um pouquinho, mas vamos agora aprofundar sobre isso. Talvez eu seja cancelado depois dessa live. Depois de tudo que a gente fez, a gente já foi cancelada muitas vezes. Mais um. Eu vou até dar um gole do meu shot de vinagre aqui. Shot de vinagre. Então, é assim. E aí você vai me completando nessa parte, tá, Luna? Tá Como bom. você também manja de alimentação. A gente tem características, fatores na alimentação que podem favorecer a cascata inflamatória para um lado de ser mais anti-inflamatório e de ser mais pró-inflamatório. Então, a favor da inflamação ou contra a inflamação? Sim. Tanto que gorduras saturadas vão ativar a via ali do ácido araquidônico, né? É isso aí. A gente viu no vídeo da manteiga e da margarina um pouco desse metabolismo daí da gordura saturada, insaturada, monossaturada. Isso. Então, em termos de gordura, que seriam ou os ácidos graxos, né, que seria o termo mais técnico, de fato, as gorduras insaturadas e poliinsaturadas, elas vão para uma via menos inflamatória, ou seja, anti-inflamatória. Já a gordura saturada, pró-inflamatória. Então, esse é um ponto, né? Porque as gorduras, elas têm essa potência no nosso organismo. A gente precisa disso. Tanto que numa resposta inflamatória, né? Tipo, cortei meu dedo, eu vou ativar lá a via do ácido araquidônico, né, Lu? Sim. Então, é normal. Só que daí, se você tem um padrão alimentar em que, basicamente, as gorduras insaturadas e poliinsaturadas estão um pouco presentes e as saturadas mais presentes, você pode, sim, favorecer mais a inflamação. Aí, numa doença que já é inflamatória, isso, sim, pode compor ali para um status de inflamação ficar um pouco mais alto. Esse é um ponto. O outro é a quantidade de nutrientes em termos de vitaminas, minerais, antioxidantes das plantas que existem na nossa alimentação. E aqui eu me preocupo mais se a alimentação ela tem bastante alimentos ultraprocessados ou se ela tem mais alimentos in natura ou minimamente processados. Essa é a minha principal preocupação, assim, porque, sabe, a pessoa come chuchu, e aí eu vou lá e falo para ela, não, a cenoura é melhor porque ela tem caroteno. Sabe? Sim. Um dia você vai comprar o chuchu, outro dia você vai pegar a cenoura na feira, outro dia o brócolis, outro dia a couve, outro dia o repolho. Então, assim, tendo hortaliça, fruta, que é hortaliça a gente fala legume, a verdura, né? Isso. Cereais como arroz, milho, aveia, os feijões, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha. Poxa, você tem ali os nutrientes, sabe? Sim. Agora, se a alimentação é mais pro lado de, eu como um macarrão instantâneo à noite, no café da manhã eu faço nuggets ali na air fryer, ou eu nem como nada, eu tomo ali um energético e vou pro trabalho. Então, aí sim a gente está falando de uma alimentação que ela pode favorecer mais a inflamação, se tem mais alimentos ultraprocessados, porque não está dando para o corpo os nutrientes importantes para fazer a modulação. Sim. E isso é de modo geral, tá, gente? Não é só... É o que a gente... Já chegando no ponto, não existe uma dieta anti-inflamatória. Existem coisas que a gente pode tirar e aumentar na nossa alimentação que vão fazer com que a nossa alimentação tenha esse padrão um pouco mais anti-inflamatório, né? Não pró-inflamatório. Então, assim, não existe, de fato, um planejamento de alimentos. Isso aí... E fora que, assim, a gente já falou inúmeras vezes aqui o quanto o ambiente influencia no nosso metabolismo e tudo mais. Então, assim, aí a pessoa faz uma dieta de padrão anti-inflamatório, mas tá tendo estresse pra caralho no trabalho, tá tendo um monte de problema na vida, e aí vai tá liberando um monte de radical livre também. Então, mora numa cidade que é poluída pra caraca. Gente, a gente tá o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Então, a gente tem que ter cuidado com essas dietas milagrosas também. A gente pode ter coisas que melhoram realmente a nossa alimentação, vão ter um padrão mais saudável, que a gente
questiona essa palavra também, mas por falta de outra melhor a gente utiliza ela. Mas é isso, a gente tem como ter um padrão mais anti-inflamatório, não necessariamente uma alimentação anti-inflamatória que vai ser o tratamento para endometriose, né? Sim. Você passaria um shot de cúrcuma com pimenta preta, com gengibre para uma paciente sua? Assim, em tese não, a não ser que para o quadro dela faça sentido eu utilizar essas plantas, mas não porque essas plantas elas são boas para todo mundo que tem endometriose, sabe? E primeiro que eu não gosto de shot, então não é uma via de administração que eu utilizo, sabe? Sim. Eu vou trabalhar com infusões, né, chás, decocções, assim, ou tintura, que é tipo do própolis, né, que é a planta preparada numa solução com álcool e água, ou extrato seco mesmo, né, às vezes eu tenho uma paciente que eu passo para ela uma planta que modula a progesterona. Uhum. Porque ela não toma nenhum anticoncepcional. Então, aí eu passo uma planta que faz aumentar um pouquinho a progesterona. Por quê? Se eu modulo um pouquinho para cima a progesterona, eu vou ter menos sangramento, eu vou ter menos sintoma. Então, eu faço isso como uma terapêutica. Sim. Junto com alimentação e etc. Mas eu não vou passar essa planta para todo mundo. Claro. Nada, gente, é para ser passado para todo mundo. Fica a dica. Fica a dica.